Edital de concurso cultural número 04.2023, Camaçari Criativa. A Secretaria de Cultura de Camaçari, com base na Lei Complementar 195/2022, nos decretos 11.525, 2023 e 11.453, 2023 e demais legislações pertinentes, torna público para o conhecimento dos interessados a abertura das inscrições para o edital de concurso cultural Camaçari Criativa, que selecionará projetos culturais nas diversas linguagens culturais, com exceção do audiovisual, para receberem apoio financeiro por meio da celebração de termo de execução cultural, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestação artísticas do município de Camaçari, a fim de cumprir as metas e diretrizes do Plano Municipal de Cultura, bem como do Programa Cultura Todo Dia. O edital acompanhado dos seus anexos poderá ser obtido no portal oficial da Secretaria de Cultura e no Mapa Cultural de Camaçari. Em caso de dúvidas ou informações complementares, os candidatos poderão se comunicar através do e-mail contatociasc@gmail.com ou através do telefone de 3644 a 9824. Objeto: seleção de projetos nas diversas linguagens culturais, com exceção do audiovisual, para receberem apoio financeiro por meio da celebração de termo de execução cultural, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestação artísticas do município de Camaçari. Valores: o valor total disponibilizado para este edital é de R$ 649.585,76, dividido entre as categorias da seguinte forma: categorias. Categoria A. Tipo de proponente: CNPJ, MEI, CPF, coletivo. Valor R$ 20.616,37. Vagas. Ampla concorrência 10. Pessoas negras 3. Indígenas 1. Total de vagas por categoria 14. Subtotal de investimentos R$ 288.629,18. Categoria B. Tipo de proponente: CNPJ, MEI, CPF, coletivo. Valor R$ 10.616,37. Vagas. Ampla concorrência 24. Pessoas negras 7. Indígenas 3. Total de vagas por categoria 34. Subtotal de investimentos R$ 360.956,58. Total geral. Total de vagas por categoria 48. Subtotal de investimentos R$ 649.585,76. O presente edital constitui-se em um mecanismo de fomento voltado exclusivamente ao atendimento às solicitações de apoio financeiro a projetos culturais nas seguintes áreas, integradas ou não, previstas na Lei Municipal nº 1126, 2010, Lei do Fundo de Cultura, com exceção do audiovisual, a saber, música, teatro, dança, circo e ópera, radiodifusão e novas mídias, livro e literatura, artes gráficas, artes plásticas, visuais e artesanato, cultura popular, manifestações e festas populares, patrimônio cultural material e imaterial, biblioteca, arquivo, memória e documentação, estudos e pesquisa artístico-cultural, design e moda, ensino das artes e arte-educação, feiras livres, intercâmbios culturais, manifestações étnico-culturais, de gênero e de orientação sexual, saberes técnicas, linguagens e tradições, gastronomia, arquitetura,
O apoio concedido ao projeto poderá ser utilizado de forma complementar a outras fontes de recursos, próprios ou de terceiros, tais como leis de incentivo fiscal e outros programas ou apoios de âmbito federal, estadual e municipal. Quem pode se inscrever? Microempreendedor individual, MEI, cujo representante legal seja residente em Camaçari. Pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, sediadas em Camaçari. Pessoa jurídica sem fins lucrativos, exemplo, associação, fundação, cooperativa, etc., sediada em Camaçari. Coletivo, grupo sem CNPJ representado por pessoa física, cujos integrantes sejam residentes em Camaçari. Pessoa física, maior de 18 anos, residente em Camaçari. Quem não pode se inscrever? Não pode se inscrever neste edital, proponentes que tenham se envolvido diretamente na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise de propostas ou na etapa de julgamento de recursos. Sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, de servidor público do órgão responsável pelo edital. Nos casos em que o referido servidor tiver atuado na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise de propostas ou na etapa de julgamento de recursos, e sejam membros do Poder Legislativo, deputados, senadores, vereadores, do Poder Judiciário, juízes, desembargadores, ministros, do Ministério Público, promotor, procurador, do Tribunal de Contas, auditores e conselheiros. O agente cultural que integrar o Conselho Municipal de Cultura de Camaçari poderá concorrer neste edital para receber recursos do fomento cultural, exceto quando se enquadrar nas vedações previstas no item 4.1. Quando se tratar de proponentes pessoas jurídicas, estarão impedidas de apresentar projetos aquelas cujos sócios, diretores ou administradores se enquadrarem nas situações descritas no tópico 4.1. A participação de agentes culturais nas oitivas e consultas públicas não caracteriza o envolvimento direto na etapa de elaboração do edital de que trata o subitem e do item 4.1. Cotas. Ficam garantidas cotas étnicas raciais em todas as categorias do edital, nas seguintes proporções: no mínimo 20% das vagas para pessoas negras, pretas e pardas e, no mínimo 10% das vagas para pessoas indígenas. Os agentes culturais que optarem por concorrer às cotas para pessoas negras, pretas e pardas, e indígenas concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência, ou seja, concorrerão ao mesmo tempo nas vagas da ampla concorrência e nas vagas reservadas às cotas, podendo ser selecionado de acordo com a sua nota ou classificação no processo seleção. Os agentes culturais negros, pretos e pardos, e indígenas optantes por concorrer às cotas que atingirem nota suficiente para se classificar no número de vagas oferecidas para ampla concorrência não ocuparão as vagas destinadas para o preenchimento das cotas, ou seja, serão selecionados nas vagas da ampla concorrência, ficando a vaga da cota para o próximo colocado optante pela cota. Em caso de desistência de optantes aprovados nas cotas, a vaga não preenchida deverá ser ocupada por pessoa que concorreu às cotas de acordo com a ordem de classificação. No caso de não existirem propostas aptas em número suficiente para o cumprimento de uma das categorias de cotas previstas na seleção, o número de vagas restantes deverá ser destinado inicialmente para outra categoria de cotas. Caso não haja outra categoria de cotas de que trata o item 5.5, as vagas não preenchidas deverão ser direcionadas para ampla concorrência, sendo direcionadas para os demais candidatos aprovados, de acordo com a ordem de classificação.
Para concorrer às cotas, os agentes culturais deverão autodeclarar-se no ato da inscrição, usando a autodeclaração étnico-racial, conforme modelo do anexo 5º. Para fins de verificação da autodeclaração, poderão ser realizados os seguintes procedimentos complementares. Procedimento de heteroidentificação. Outras estratégias com vistas a garantir que as cotas sejam destinadas a pessoas negras ou indígenas. As pessoas jurídicas e coletivos sem constituição jurídica podem concorrer às cotas, desde que preencham algum dos requisitos abaixo. Pessoas jurídicas que possuem quadro societário majoritariamente composto por pessoas negras, pretas e pardas, ou indígenas. Pessoas jurídicas ou grupos e coletivos sem constituição jurídica que possuam pessoas negras, pretas e pardas, ou indígenas em posições de liderança no projeto cultural. Pessoas jurídicas ou coletivos sem constituição jurídica que possuam equipe do projeto cultural majoritariamente composta por pessoas negras, pretas e pardas, ou indígenas, e outras formas de composição que garantam o protagonismo de pessoas negras, pretas e pardas, e indígenas na pessoa jurídica ou no grupo e coletivo sem personalidade jurídica. As pessoas físicas que compõem a equipe da pessoa jurídica e o grupo ou coletivo sem constituição jurídica deverão apresentar a autodeclaração étnico-racial, conforme modelo do anexo 5º, sujeita à verificação conforme descrito no item 5.8. Prazo para se inscrever. Para se inscrever no edital, o proponente deve encaminhar toda a documentação obrigatória relatada no item 7, entre os dias 10 de dezembro de 2023 a 24 de janeiro de 2024. Como se inscrever? Para se inscrever, é preciso estar cadastrado no Mapa Cultural de Camaçari. O anexo 10º deste edital traz as orientações para se cadastrar. Se o proponente tiver cadastro, deve confirmar se todos os dados estão corretos e atualizados. O proponente deve encaminhar a documentação obrigatória por meio do Mapa Cultural de Camaçari, onde deverá preencher a ficha de inscrição online, anexar todos os documentos exigidos e compartilhar os links de materiais audiovisuais se houver. O proponente deve enviar a seguinte documentação para formalizar sua inscrição. Para todos os proponentes: formulário de inscrição, anexo 1º, que compõe o plano de trabalho, projeto, currículo, portfólio do proponente devidamente anexado no seu mapa cultural, cópia de RG e CPF do proponente ou responsável legal do coletivo ou CNPJ, cartão de CNPJ ou MEI, no caso de pessoa jurídica, comprovante de residência do proponente ou responsável legal do coletivo ou CNPJ, mini currículo dos integrantes do projeto, carta de anuência dos integrantes do projeto, conforme modelo do anexo 3º, autodeclaração étnico-racial, anexo 5º no caso de proponente optante por cotas, autodeclaração étnico-racial, anexo 5º dos integrantes do projeto, no caso de pessoas negras, pretos e pardos, ou indígenas, a fim de apuração de notas de bonificação para políticas afirmativas, conforme a IMINC número 5.2023 ou para inscrição de CNPJ ou coletivo optante de cotas. Autodeclaração de identidade de gênero dos integrantes do projeto, no caso de pessoas trans ou travestis, anexo 6º, a fim de apuração de notas de bonificação para políticas afirmativas, conforme a IMINC número 5.2023. Laudo de pessoa com deficiência dos integrantes do projeto, anexo 7º, no caso de PCDS, a fim de apuração de notas de bonificação para políticas afirmativas, conforme a IMINC número 5.2023.
Outros documentos que o proponente julgar necessário para auxiliar na avaliação do mérito cultural do projeto. O proponente é responsável pelo envio dos documentos e pela qualidade visual, conteúdo dos arquivos e informações de seu projeto. Cada proponente poderá concorrer neste edital com apenas um projeto. Os projetos apresentados deverão conter previsão de execução não superior a 6 meses a partir da data da liberação do recurso. O proponente deve se responsabilizar pelo acompanhamento das atualizações, publicações pertinentes ao edital e seus prazos nos canais formais de comunicação. As inscrições deste edital são gratuitas. As propostas que apresentem quaisquer formas de preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade ou outras formas de discriminação serão desclassificadas, com fundamento no disposto no inciso 4º do caput do artigo 3º da Constituição Federal, garantidos o contraditório e a ampla defesa. Os documentos de que trata o item 7.4, alíneas H e J, estão sujeitos à verificação, conforme procedimentos previstos no item 5.8. O proponente deve preencher a planilha orçamentária presente no formulário de inscrição, informando como será utilizado o recurso financeiro recebido. A estimativa de custos do projeto será prevista por categorias, sem a necessidade de detalhamento por item de despesa, conforme 1º do artigo 24 do Decreto 11.453/2023. A compatibilidade entre a estimativa de custos do projeto e os preços praticados no mercado será avaliada pelos membros da comissão de seleção, de acordo com tabelas referenciais de valores obtidas no SATED-BA e demais órgãos de classe relacionados, ou com outros métodos de verificação de valores praticados no mercado. A estimativa de custos do projeto poderá apresentar valores divergentes das práticas de mercado convencionais na hipótese de haver significativa excepcionalidade no contexto de sua implementação, consideradas variáveis territoriais e geográficas e situações específicas, como a de povos indígenas ribeirinhos, atingidos por barragens e comunidades quilombolas e tradicionais. O valor solicitado não poderá ser superior ao valor máximo destinado a cada projeto, conforme a tabela 1 do presente edital. Da acessibilidade. Os projetos devem contar com medidas de acessibilidade física, atitudinal e comunicacional compatíveis com as características dos produtos resultantes do objeto, nos termos do disposto na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, de modo a contemplar, no aspecto arquitetônico, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com mobilidade reduzida ou idosas aos locais onde se realizam as atividades culturais e a espaços acessórios, como banheiros, áreas de alimentação e circulação. No aspecto comunicacional, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com deficiência intelectual, auditiva ou visual ao conteúdo dos produtos culturais gerados pelo projeto, pela iniciativa ou pelo espaço e, no aspecto atitudinal, a contratação de colaboradores sensibilizados e capacitados para o atendimento de visitantes e usuários com diferentes deficiências e para o desenvolvimento de projetos culturais acessíveis desde a sua concepção, contempladas a participação de consultores e colaboradores com deficiência e a representatividade nas equipes dos espaços culturais e nas temáticas das exposições, dos espetáculos e das ofertas culturais em geral. Os projetos devem prever, obrigatoriamente, medidas de acessibilidade, sendo assegurado para essa finalidade no mínimo 10% do valor total do projeto.
A utilização do percentual mínimo de 10% de que trata o item 8.2 pode ser excepcionalmente dispensada quando for inaplicável em razão das características do objeto cultural, a exemplo de projetos cujo objeto seja o desenvolvimento de roteiro e licenciamento de obra audiovisual, ou quando o projeto já contemplar integralmente as medidas de acessibilidade compatíveis com as características do objeto cultural. Para projetos cujo objeto seja a produção audiovisual, consideram-se integralmente cumpridas as medidas de acessibilidade de que trata o subitem segundo do item 8.3 quando a produção contemplar legendagem, legendagem descritiva, audiodescrição e libras, língua brasileira de sinais. O proponente deve apresentar justificativa para os casos em que o percentual mínimo de 10% é inaplicável. Para mais informações sobre as medidas de acessibilidade, o proponente poderá recorrer às orientações dispostas na Instrução Normativa número maio de 2023, MINC, capítulo 6º. Contrapartida. Os agentes culturais contemplados neste edital deverão realizar contrapartida social a ser pactuada com a administração pública, sendo assegurados a acessibilidade de grupos com restrições e o direcionamento à rede de ensino da localidade. As contrapartidas deverão ser informadas no formulário de inscrição e devem ser executadas de acordo com programação previamente aprovada pela administração. Caso os produtos oriundos dos projetos aprovados possuam caráter permanente, a exemplo de CDs, DVDs, livros, revistas ou outros, deverá ser reservada uma quantidade equivalente a 20% do total produzido para ser destinado à Secretaria da Cultura. Caso os projetos aprovados tenham como objeto a criação de espetáculos, os mesmos devem oferecer entrada gratuita, sendo que 20% dos ingressos deverão ser reservados à Secretaria da Cultura. Etapas do edital. A seleção dos projetos submetidos a este edital será composta das seguintes etapas: validação das inscrições, análise técnica, mérito cultural e bonificações, comprovação e habilitação documental. Etapa de validação das inscrições. A etapa de validação das inscrições consiste na verificação do correto preenchimento da ficha de inscrição e plano de trabalho, bem como a apresentação de todos os documentos indicados no item 7. A lista das inscrições válidas será publicada no Diário Oficial do Município. O proponente que tiver sua inscrição invalidada poderá solicitar revisão dos dados, através formulário específico a ser entregue pessoalmente na CEASC, no prazo de até 2 dias após a publicação da lista no Diário Oficial Municipal. Os documentos solicitados na fase de inscrição não poderão ser entregues na fase de revisão de dados. O proponente que tiver sua inscrição validada terá seu projeto avaliado na etapa de análise técnica. Etapa de análise técnica, mérito cultural e bonificações. A etapa de análise técnica, mérito cultural e bonificações, consiste na avaliação de critérios técnicos e de mérito cultural, bem como notas de bonificações indutoras, e será realizada por consultoria específica que contará com profissionais especialistas de reconhecido saber no setor cultural e direitos humanos e por uma comissão de análise designada através de portaria pela Secult. A consultoria técnica terá como função principal emitir pareceres e análises dos projetos propostos através de critérios técnicos e objetivos que demonstrem a capacidade e qualidade técnica da equipe e da proposta. A Comissão de Análise de Mérito Cultural e Bonificações terá como foco principal a avaliação de critérios que levem em consideração a realidade local,
o cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano Municipal de Cultura e as diretrizes do Programa Cultura Todo Dia. Após as avaliações técnicas e de mérito cultural, os projetos receberão notas de bonificação a fim de oferecer pontuação diferenciada para projetos e proponentes minorizados, conforme previsão da Lei Complementar 195/2022 e da Instrução Normativa número 5.2023, MINC. Serão os seguintes os critérios de avaliação. Avaliação técnica. Item 1. Critério: potencial de realização da proposta. Pontuação máxima por critério: 10. Pontuação mínima por critério: 6. Pontuação máxima total: 25. Avaliação técnica. Item 2. Critério: adequação orçamentária e viabilidade da proposta. Pontuação máxima por critério: 10. Pontuação mínima por critério: 6. Pontuação máxima total: 25. Avaliação técnica. Item 3. Critério: acessibilidade da proposta. Pontuação máxima por critério: 5. Pontuação mínima por critério: 3. Pontuação máxima total: 25. Mérito cultural. Item 4. Critério: conformidade com o Plano Municipal de Cultura. Pontuação máxima por critério: 10. Pontuação mínima por critério: 6. Pontuação máxima total: 30. Mérito cultural. Item 5. Critério: relevância cultural da proposta. Pontuação máxima por critério: 10. Pontuação mínima por critério: 6. Pontuação máxima total: 30. Mérito cultural. Item 6. Critério: potencial de impacto cultural e contrapartida social. Pontuação máxima por critério: 5. Pontuação mínima por critério: 3. Pontuação máxima total: 30. Mérito cultural. Item 7. Critério: descentralização. Pontuação máxima por critério: 5. Pontuação mínima por critério: 3. Pontuação máxima total: 30. Nota de classificação. Pontuação mínima por critério: 33. Pontuação máxima total: 55. Bonificação indutores. Item 8. Critério: diversidade da equipe básica. Pontuação máxima por critério: 5. Pontuação mínima por critério: 0. Pontuação máxima total: 10. Bonificação indutores. Item 9. Critério: propostas que abordem manifestações e temáticas de grupos minorizados. Pontuação máxima por critério: 4. Pontuação mínima por critério: 0. Pontuação máxima total: 10. Bonificação indutores. Item 10. Critério: proponente responsável pertence a grupo minorizado. Pontuação máxima por critério: 1. Pontuação mínima por critério: 0. Pontuação máxima total: 10. Total máximos de ponto: 65. A pontuação da análise técnica será apurada através da soma aritmética das notas atribuídas aos critérios de avaliação pelos membros da consultoria técnica, podendo totalizar no máximo 25 pontos. A pontuação de análise de mérito cultural será apurada através da soma aritmética das notas atribuídas aos critérios de avaliação pelos membros da comissão, podendo totalizar no máximo 30 pontos. Será classificado o proponente que obtiver pontuação igual ou maior a 60% da pontuação máxima estabelecida para cada critério, totalizando, no mínimo, 33 pontos, 15 pontos nos critérios técnicos e 18 pontos nos critérios de mérito cultural. O proponente que obtiver nota inferior a 60% da pontuação máxima estabelecida para cada critério será inabilitado.
A nota de classificação corresponde à soma das notas obtidas nas análises técnica e de mérito cultural, podendo totalizar, no mínimo, 33 pontos, e no máximo, 55 pontos. Após a apuração das notas de classificação, serão acrescentadas notas de bonificação a fim de oferecer pontuação diferenciada para projetos e proponentes que se enquadrem nas ações afirmativas e medidas de acessibilidade previstas no Decreto Federal 1.1525, 2023 e número 5, MINC. Havendo empate, a comissão promoverá o desempate com prioridade para o proponente que obtiver maior pontuação no item 4, e sucessivamente, nos itens 5 a 7. Persistindo o empate, serão levadas em consideração as maiores notas obtidas no item 1, e sucessivamente, nos itens 2 e 3. A lista preliminar de classificação geral será publicada no Diário Oficial do Município. O candidato não classificado poderá recorrer da decisão no prazo de 2 dias úteis, contados a partir da publicação no DOM, mediante recurso dirigido à CEASC, que analisará o pedido, emitindo parecer em caráter definitivo. O recurso deverá ser encaminhado presencialmente à CEASC através de formulário específico até às 16 horas do último dia do prazo estabelecido no item 10.3.15. Na fase de recursos serão aceitos somente recursos relativos a erros formais ou de procedimentos. O resultado dos recursos e a classificação final serão publicados no Diário Oficial do Município e os proponentes selecionados serão convocados para a etapa de comprovação documental. Caso alguma categoria não tenha todas as vagas preenchidas, os recursos que seriam inicialmente desta categoria poderão ser remanejados para outra categoria, conforme as seguintes regras. Adequar o valor financeiro residual correspondente à vaga não preenchida para que o máximo de recursos seja utilizado. O recurso será direcionado aos suplentes das demais categorias, observando o critério estabelecido no item 10.4, alínea A, considerando ainda a reserva de cotas. Avaliar o interesse público na contemplação das categorias pretendida. Caso não sejam preenchidas todas as vagas deste edital, os recursos remanescentes poderão ser utilizados em outro edital que utilize recursos da Lei Paulo Gustavo. Etapa de comprovação documental. O candidato classificado deverá comparecer no prazo de 15 dias, a contar da data de publicação do resultado final no DOM, para fins de comprovação documental e apresentar os seguintes documentos. Pessoas físicas. Documento de identidade, RG-CNH, carteira de identidade profissional ou outro documento oficial com foto e dentro da validade. Cadastro de pessoa física, CPF. Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União. Comprovante de situação cadastral no CPF. Certidão negativa de débito municipal. Número do PIS, PASEP, NIS ou NIT. Qualificação cadastral do E-Social válida. Cópia do comprovante atualizado de residência em Camaçari. É aceito também como comprovante de residência, a declaração de residência, conforme modelo no anexo 8º. Cópia autenticada ou acompanhada do original do espelho do cartão do banco com o número da conta corrente ou poupança específica em que será depositado o prêmio, devendo o proponente ser o titular da mesma. Microempreendedor individual MEI. Cópia do registro como MEI. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Documento oficial de identidade do representante legal. CPF do representante legal. Comprovante de situação cadastral no CPF do titular MEI.
comprovante de residência em Camaçari, atualizado do representante legal. É aceito também como comprovante de residência, a declaração de residência, conforme modelo no anexo 8º. Certidão negativa de débito municipal. Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União. Certidão negativa de débito estadual. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista. Cópia autenticada ou acompanhada do original do espelho do cartão do banco como número da conta corrente ou poupança em que será depositado o prêmio, devendo o proponente ser o titular da mesma. Pessoas jurídicas. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Documento oficial de identidade do representante legal. CPF do representante legal. Comprovante de situação cadastral no CPF do titular MEI. Comprovante de residência em Camaçari, atualizado do representante legal. É aceito também como comprovante de residência, a declaração de residência, conforme modelo no anexo 8º. Cópia do Estatuto Social e termo de compromisso social vigente, devidamente registrado, com as últimas alterações ocorridas ou respectiva consolidação. Certidão negativa de débito municipal. Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União. Certidão negativa de débito estadual. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista. Cópia autenticada ou acompanhada do original do espelho do cartão do banco como número da conta corrente ou poupança em que será depositado o prêmio, devendo o proponente ser o titular da mesma. Para facilitar o cumprimento e entrega dos documentos exigidos nesta fase, a Secult disponibiliza em seu portal oficial alguns links úteis para a obtenção de alguns documentos e certificados exigidos em edital. O candidato que não proceder à comprovação documental dentro do prazo estabelecido será inabilitado, sendo convocado o candidato suplente, obedecendo à ordem de classificação e à reserva de cotas. Assinatura do termo de execução cultural e recebimento dos recursos. Finalizada a fase de comprovação documental, o agente cultural contemplado será convocado, através de publicação no DOM, a assinar o termo de execução cultural, TEC, conforme anexo 2º deste edital, de forma presencial ou eletrônica. Quando da convocação de que trata o item 11.1, será estabelecido um prazo mínimo de 5 dias úteis para o comparecimento do agente cultural contemplado e consequente assinatura do termo de execução cultural. O agente cultural deve se apresentar dentro do prazo estabelecido sob pena de perda do apoio financeiro e convocação do suplente para assumir sua vaga. O termo de execução cultural é instrumento previsto no Decreto Federal 1.1525/2023, e corresponde ao documento a ser assinado pelo agente cultural selecionado neste edital e pela Secretaria de Cultura contendo as obrigações dos assinantes do termo. Após a assinatura do termo de execução cultural, o agente cultural receberá os recursos em conta bancária específica aberta para o recebimento dos recursos deste edital, em desembolso único no prazo de, no mínimo, 30 dias após a homologação do resultado final. Os recursos do termo de execução cultural serão depositados pela administração pública em conta bancária específica e os rendimentos de ativos financeiros poderão ser aplicados para o alcance do objeto, sem a necessidade de autorização prévia. A conta bancária de que trata o item 11.5
deverá ser utilizada única e exclusivamente para a movimentação dos recursos do projeto, tendo como titular o proponente, responsável legal pelo projeto. A não observância do que estabelece o item 11.6 poderá acarretar na desaprovação da prestação de contas. A assinatura do termo de execução cultural e o recebimento do apoio estão condicionados à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como expectativa de direito do proponente. Sobre o valor recebido poderá haver incidência de impostos e tributos de acordo com as alíquotas vigentes. Divulgação e transparência. São obrigações do agente cultural que tiver seu projeto selecionado neste edital. Mencionar em todos os produtos culturais, espetáculos, atividades, entrevistas, comunicações, releases, convites, peças publicitárias, audiovisuais e escritas, o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Camaçari, da Secretaria de Cultura e do Ministério da Cultura de acordo com o padrão de identidade visual fornecido pela Assessoria de Comunicação da Secult. Para efeito do que estabelece o item 12.11, o agente cultural deverá entrar em contato com a Assessoria de Comunicação da Secult através do portal oficial da Secretaria de Cultura, na aba de Serviços. O material de divulgação dos projetos e seus produtos deverão ser disponibilizados em formatos acessíveis a pessoas com deficiência e conterá informações sobre os recursos de acessibilidade disponibilizados. O material de divulgação dos projetos deve ter caráter educativo e informativo, e não pode conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Em caso de postagens em mídias sociais, mencionar a Secretaria de Cultura. Antes de publicar o produto final a que se destina o projeto, o agente cultural deverá entrar em contato com a Assessoria de Comunicação da Secult, a fim de realizar divulgação conjunta quando do lançamento do mesmo. Fornecer ao mapa cultural todas as informações relativas às suas ações culturais, especialmente quantos aos resultados alcançados pelo projeto fomentado. Para fins do que estipula o item 12.17, o agente cultural contemplado deverá, ao iniciar a execução do projeto, cadastrar o mesmo no mapa cultural. O não cumprimento das obrigações previstas no item 12.1 poderá acarretar reprovação do projeto. Prestação de contas. A prestação de contas tem como objetivo comprovar que o projeto foi realizado, e as obrigações descritas no TEC foram cumpridas. Os procedimentos de monitoramento e avaliação dos projetos culturais contemplados, assim como prestação de informação à administração pública, observarão o Decreto 11.453/2023, Decreto de Fomento, que dispõe sobre os mecanismos de fomento do Sistema de Financiamento à Cultura, observadas as exigências legais de simplificação e de foco no cumprimento do objeto. Para fins de acompanhamento e orientação, a Secult instituirá, através de portaria, uma comissão de acompanhamento, que poderá, a qualquer tempo, solicitar informações e prestações de contas parciais, bem como realizar visitas e emitir pareceres. O agente cultural contemplado deve estar sempre em contato com a comissão de acompanhamento a fim de garantir a boa execução do projeto, bem como atender às diligências que, porventura, for convocado a responder. O agente cultural terá 30 dias, após o fim da vigência do TEC, para enviar o relatório de execução do objeto, anexo 9. Demonstrando tudo o que foi feito e comparando com o que estava previsto no plano de ação. Havendo sobra de recurso, o proponente deverá fazer a devolução do mesmo mediante operação eletrônica, a fim de zerar a conta bancária exclusiva do projeto.
Após a entrega do relatório de execução do objeto, as prestações de contas serão avaliadas pela comissão de acompanhamento que emitirá parecer técnico de análise de prestação de informações e poderá concluir pela aprovação da prestação de informações com ou sem ressalvas, ou reprovação da prestação de informações parcial ou total. Na hipótese de o julgamento da prestação de informações apontar a necessidade de devolução de recursos, o agente cultural será notificado para que exerça a opção por devolução parcial ou integral dos recursos ao erário, apresentação de plano de ações compensatórias, ou devolução parcial dos recursos ao erário juntamente com a apresentação de plano de ações compensatórias. Disposições finais. O acompanhamento de todas as etapas deste edital e a observância quanto aos prazos serão de inteira responsabilidade dos proponentes. Para tanto, deverão ficar atentos às publicações no Diário Oficial do Município e nas mídias sociais oficiais. Os casos omissos porventura existentes ficarão a cargo da Secretaria de Cultura. Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, constatadas a qualquer tempo, implicarão na desclassificação do proponente. O proponente será o único responsável pela veracidade da proposta e documentos encaminhados, isentando a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Cultura de qualquer responsabilidade civil ou penal. Ao se inscrever, o proponente assume que todas as informações prestadas são verdadeiras e que os elementos ou quaisquer tipos de trabalhos utilizados ou incluídos na proposta não violam qualquer direito de uso de imagem ou de propriedade intelectual de terceiros, concordando em assumir exclusiva responsabilidade legal por reclamação, ação judicial ou litígio que seja direta ou indiretamente decorrente da exibição ou uso dos trabalhos. Ao ser contemplado, o agente cultural concede à Secretaria de Cultura e à Prefeitura Municipal de Camaçari, por um período não inferior a 4 anos, os direitos de reprodução e utilização de imagens oriundas do projeto. O apoio concedido por meio deste edital poderá ser acumulado com recursos captados por meio de leis de incentivo fiscal e outros programas ou apoios federais, estaduais e municipais. A inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos e condições previstos neste edital, na Lei Complementar 195/2022, Lei Paulo Gustavo, no Decreto 11.525/2023, Decreto Paulo Gustavo, e no Decreto 11.453/2023, Decreto de Fomento. O presente edital poderá ser revogado no todo ou em parte, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza. O edital e seus anexos estarão disponíveis para download no portal da Prefeitura Municipal de Camaçari, a partir da data da publicação do mesmo no Diário Oficial do Município. Esclarecimentos e informações a respeito deste edital poderão ser obtidos pessoalmente no Núcleo de Orientação Cultural da Secretaria da Cultura, Secult, ou pelo telefone de 3644 a 9824, de segunda a sexta, das 9 horas às 17 horas ou através do e-mail contatociasc@gmail.com. O Núcleo de Orientação Cultural estará à disposição para orientar os interessados em inscrever projetos no presente edital. Fica designado o Foro da cidade de Camaçari, Estado da Bahia, Brasil, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes do edital, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Camaçari, 17 de novembro de 2023. Márcia Normando Tude, Secretária de Cultura de Camaçari.